Muito boa noite, é uma alegria imensa a gente poder iniciar hoje o programa de estreia do Favela Pode, um canal que vem para a gente poder contar histórias de pessoas que vieram das comunidades e conseguiram se destacar e conseguiram vencer na vida para ser inspiração para várias outras pessoas. Como o próprio nome é sugestivo do programa, esse programa é para mostrar para você que está vendo que a favela pode. Meu nome é Breno Cardoso, sou presidente da Central Única das Favelas no estado de Goiás, sou produtor, sou empresário e também milito no meio do futebol. Inclusive a gente pode até falar sobre isso depois, porque a Taça das Favelas está chegando aí e tem uma galera que está assistindo o programa para saber se a sua comunidade foi aprovada ou não para participar do maior campeonato de futebol do mundo entre jovens de periferia. E vai estar comigo ao longo dessa temporada do Favela Pode a minha amiga Jaqueline Mendonça. Tudo bem, Jaqueline? Tudo jóia. Bem-vinda. Que honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a você pelo convite, agradecer aí a CUFA, a todos vocês, né, por terem lembrado de mim. Eu garanto que eu vou dar o meu melhor. Vou esforçar aqui porque vocês merecem, vocês têm uma história, né? Quando eu já conhecia, né, a CUFA já conhecia toda a história, e quando eu recebi o convite me senti lisonjeada. E a Jaqueline, você já conhece ela da TV, né? A Jaqueline é jornalista, né, Jaqueline? Conta um pouco da sua história. Eu sou jornalista, né? Eu estou na área da comunicação há 19 anos, estou na Record há 10 anos, e é isso aí, corujinha na madrugada para substituir de fofoqueira, o que mais pedirem para mim, eu estou aí e eu amo esse contato, né? Também sou estudante de MBA de Políticas Públicas e eu acho que estou no lugar certo. Você está esquecendo coisa do seu currículo, empresária. Empresária, tem uma loja, Closet de Corujinha na rua 3, no centro de Goiânia, também tá fazer o merchan. Eu já pedi até uma participação hoje lá na loja. Olha só, tá vendo? Bom, e para estrear o programa Favela Pode no nosso canal, a gente não poderia trazer alguém melhor, com uma história que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Ela tem 28 anos, é nascida em Goiânia, viveu sua infância nos barracos da Marginal Botafogo, no famoso SPL, para quem é de lá sabe, setor Pedro do Vico, tempo em que, em função de um grave acidente, precisou fazer uma reconstrução facial e com isso teve que superar uma série de preconceitos e ao mesmo tempo enfrentar as dificuldades que a periferia passa para alcançar um lugar ao sol. Hoje ela é uma influenciadora digital de sucesso no país e a relevância do seu trabalho lhe rendeu alguns reconhecimentos. Entre eles, ela é conhecida como a Rainha da 44. Eu acho que vocês já vão saber de quem que nós estamos falando. É a Thaís Joubert, que está aqui para mostrar que a favela pode. Ela é nossa convidada de estreia do programa, que começa hoje e vai fazer parte das suas segundas-feiras às 20 horas. Seja muito bem-vinda, querida Thaís Joubert. Obrigada, estou muito feliz e muito honrada pelo convite. O projeto é incrível. Eu fui pesquisar bem a fundo e falei, caraca, como a gente precisa disso, como o CUFA é necessário, né? E vendo você falando aí agora da história, vai passando um filme na cabeça, assim. Isso foi uma coisa muito importante, né? Além de tudo, todos os problemas que a gente já enfrenta, tem as dificuldades para quem nasce em periferia, para quem nasce em bairro periférico. Parece que as coisas são um pouquinho mais difíceis, mas a gente vai vencendo, vai rompendo e graças a Deus estou aqui hoje representando esse projeto lindo, estou muito feliz e muito honrada. Obrigada. Muita gente agradece pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e eu quero aproveitar e apresentar aqui a nossa outra convidada de hoje. Mas antes de apresentá-la, agradecer você, Thaís, porque a gente fez um convite e para nós foi muito especial você ter aceitado isso. Eu vou falar para todo mundo aqui o que é, porque as meninas do Top CUFA estão assistindo o programa. Ai, meu Deus. Elas estão assistindo o programa. A CUFA, ela se mobiliza através de diversas ferramentas para trazer empoderamento às pessoas das favelas e periferias do Brasil inteiro. Então ela utiliza o esporte, a cultura, a educação, o empreendedorismo, a cidadania, para que a gente possa buscar ferramentas de engajamento e fortalecimento para essas pessoas que muitas vezes têm poucas oportunidades. Um desses projetos, eu já falei da Taça das Favelas aqui, outro deles é o Top CUFA. Top CUFA é o maior concurso de moda do Brasil entre jovens de favela e periferia. Nosso objetivo é fazer com que
essas meninas das periferias sejam ligadas ao mercado da moda e ao mercado publicitário. Com essa história toda da Thaís, a gente convidou ela para ser uma das embaixadoras do Top CUFA desse ano em Goiás. Eu fiquei muito honrada. Isso foi fantástico ela ter aceitado isso, porque a história dela tem tudo a ver. Então eu quero apresentar aqui a ganhadora, a vencedora do Top CUFA no DF, no Distrito Federal, porque em Goiás é a primeira edição. Então ela veio aqui para falar também sobre isso, sobre o Top CUFA, a nossa querida Carla Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite. Nossa, é muito especial tudo que eu tenho vivido, na verdade, né? Desde quando eu ia no Top CUFA no ano passado, junto com os ganhadores também. Foram uma experiência maravilhosa e até hoje tem sido, né? Uma experiência, assim, que eu não consigo acostumar. Eu tô aqui morrendo de nervoso porque não tô acostumada com essa vida ainda, porque tudo pra mim é novo, tudo pra mim é uma surpresa e eu acredito que ainda existem muitas coisas aí por vir na minha vida e na vida das meninas que estão vindo aí no Top CUFA deste ano aqui no Goiás. Tá certo. Já tá todo mundo apresentado, agora vamos começar esse bate-papo? Vamos começar, né? Inclusive, eu acho que ninguém vai me ver aqui, já tantas beldades, tantas mulheres maravilhosas. Eu tô aqui, viu, gente? Eu tô no meio de vocês aqui pra atrapalhar um pouco. Bendito fruto. A gente tem acompanhado sua trajetória, Thaís, e você se tornou uma referência, né, de luta, mas as suas dificuldades começaram bem antes da Feira Hippie, né? Você vem de uma família de pais separados. Aos 8 anos sofreu um trágico acidente, para uma menina principalmente, né, ter que enfrentar um mundo novo que você nem entendeu bem o que estava acontecendo com você. Você é vítima no acidente, você é vítima do preconceito, você é vítima várias vezes, né? Conta pra gente, quem é a Thaís Joubert, aquela na essência que o mundo precisa conhecer? Obrigada. Eu sempre falo, né, que quando a gente sabe, a gente viveu, mas quando vê alguém falando, você fala, caraca, como que eu consegui, e assim, é bem interessante a gente falar sobre essa pauta de crianças na periferia. Muitas vezes as pessoas associam muito, assim, só a questão do poder aquisitivo, da classe social, sendo que a gente enfrenta muitos outros problemas, né? A gente vê muita falta de estrutura familiar, a gente vê muita falta de colégios, de tudo um pouco, assim, falta um pouco de tudo. Então tudo para nós é um pouco mais difícil, né? Eu aprendi muito cedo a ter que ir atrás, a correr mesmo. Olha, eu quero isso aqui, eu vou ter que fazer acontecer. O acidente, inclusive, foi quando eu tava indo pra escola, eu ia pra escola sozinha. Você lembra? Então, eu morava na parte entre Jardim Goiás e Setor Pedro Ludovico. É Vila Lobão? Entre a Vila Lobão e o Setor Pedro Ludovico ali. Então eu tava no meio das duas e era a parte da Baixada do Setor Pedro. Na Marginal. Ali. Isso, na Marginal, entre a Lobão e o Setor Pedro. Então tava no meio de tudo ali, na Marginal. E eu ia pra minha escola era no Setor Pedro Ludovico, perto do terminal Isidória. Então você pensa o tanto que eu andava, eu subia o Leopoldo de Bulhões inteirinha, a pé com mochila pra ir pra escola. Só para o pessoal identificar, ali perto onde fizeram esse viaduto novo. Isso, eu morava exatamente ali. É. Inclusive agora, nessa última construção que já fizeram agora. Com a Marginal. Isso, é isso mesmo. Aí lá já é Marginal, é bem naquele comecinho. Essa última reforma deles lá, a gente achou que ia cair tudo, viu? Por pouco, mas segurou, balançou geral mesmo. Então, e a escola era ali perto do terminal Isidoro, então eu subia todo dia, meio-dia, no sol quente, ia com a mochila nas costas. E eu ia para a escola sozinha a pé, não tinha ninguém que conseguisse me levar, e é a realidade de muitos pais, né? Precisam trabalhar. Eu morava com os meus avós na época, todo mundo em casa trabalhando, eu tinha que ir sozinha para a escola, esquentava minha comida e ia. E um dia eu fui atravessar a rua ali na Leopoldo de Bulhões, tinha um ônibus que ficava parado para aluguel de excursão. Eu fui e pus o rosto para fora da frente dele, assim, para ver se vinha moto. Só que eu acho que eu pus muito o rosto pra fora e o motoqueiro bateu com o guidão bem no meu rosto e já me arremessou. E aí ele fugiu na hora, ele ficou amedrontado, imagino. Ele fugiu, não deu assistência, tinha um ponto de mototáxi lá perto. Um motoboy foi, me enrolou na camisa dele e me levou pro hospital. Aí eu lembro de flashes no hospital, já no Hugo. Falei o número do celular do meu avô com os dedos da mão, porque o rosto estava todo quebrado. Não conseguia falar, só cirurgias e consultoras faciais eu fiz 6 ao todo, até hoje. Você ainda tem os parafusos? Tem muito, eu tenho parafuso até aqui, ó, nos olhos, inclusive dá pra sentir. Vou
Vou ver se ainda dá pra sentir, porque hoje em dia tem preenchimento aqui pra ter quanto é lado. Mas tem muitos parafusos aqui, no mento, aqui. Só de cirurgias sociais foram 6, fora as plásticas que vieram depois, né? Então era impossível falar naquelas condições. Então, falo que Deus é muito bom, tá do lado da gente o tempo inteiro. E aí, conta a enfermeira que eu falei com os dedos da mão. O telefone do meu avô foi quando eles conseguiram contato dos meus familiares. Qual que é a sua idade, Carla? Eu tenho 19 anos. Bem novinha. Escutando uma história dessa, o coração fica... Fica palpitando de... É muita vivência, né? A gente acha que vive muita coisa, mas quando ouve uma história dessa, se surpreende, né? E aí, a sua carreira começou com dificuldades também? Muita gente. Eu, como uma jovem periférica, até chegar onde eu tô chegando hoje, foi um tempo bem longo, sabe? Porque eu já participei de vários outros concursos também, de gratuitos na minha cidade, e sempre foi um desafio pra mim, porque, como sempre, né, nesses concursos de Miss, sempre tem aquele padrão específico para o mundo da moda, né? Então, assim, eu sempre fui muito, assim, de encarar, porque é um sonho meu desde criança, assim, um sonho bem longo mesmo, sabe? Bem distante de mim, tipo, que eu não achava que ia acontecer na minha vida nunca, mas eu sonhava. E eu participava de vários concursos nessa minha trajetória de modelo e tudo, participei de concursos de Miss, e nessa trajetória eu desisti de participar desse mundo de modelo, porque eu achava que não era pra mim, depois de alguns episódios também que eu achava que eu não merecia, eu achava que eu não poderia fazer parte, eu achava que eu não tinha potencial, eu achava que eu não tinha como estar lá, eu achava que aquele mundo não era pra mim. Esse mundo que eu vivo hoje, que eu acreditei que eu não poderia viver, eu achava que não era pra mim. Então, assim, eu já tive muito desafio, assim, em relação a essa vida que eu tenho hoje, sabe? A gente precisa abrir mão de muita coisa, porque hoje em dia a gente tem conseguido uma valorização a mais nesse mundo de modelo, de tudo isso, né? Mas não é fácil, não era dado como uma profissão, sabe? Sempre foi aquela coisa que, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, não é pra você, isso não é pra sua vida, sabe? Então essas coisas que vai dar de alguma forma, mas que seja um sonho na nossa vida, são palavras que acabam desmotivando a gente, sabe? E eu, como eu sempre tive muito nesse ramo, minha família sempre me apoiou bastante, graças a Deus, eu sempre tive o apoio da minha família em tudo. Eu fui participar do Top Cufa ano passado, porque os outros anos eu tentava me inscrever e não conseguia de jeito nenhum. E quando foi ano passado eu falei, vamos escrever, mandei a foto, estava toda desacreditada, porque eu tinha desistido real desse sonho meu, porque achava que já não dava mais, sabe? E quando eu participei da primeira seletiva, foi um nervosismo, porque tinham mais de 200 meninas lá. E eu falava, gente, só mulher bonita, mulheres que se pareciam comigo. Isso foi uma coisa que eu achei mais importante de eu estar lá, sabe? Eram mulheres que se pareciam comigo, mulheres que tinham a mesma vivência, as mesmas características que eu achei que não serviria para o mundo da moda, sabe? Então foi muito importante para mim, foi muito excepcional ver que aonde eu queria estar, aonde eu estava, tinham pessoas parecidas comigo, né? Eu não me sentia inferior e não achava que eu não poderia conseguir aquilo. Então desde o início, eu sempre achei que, desde o início do Top Cufa que eu participei da minha edição, eu sempre achei que poderia ser para mim, que eu iria conseguir sim, com a minha força, sabe? Com o que eu acreditava sobre mim. E foi no decorrer do concurso, das seletivas, foi uma loucura, foi disputa mesmo, porque as meninas eram maravilhosas também, e eu vivi muita coisa. Queria até perguntar aqui, interromper ela. Gente, você já imaginou, Carla, que você estaria na Globo? Nunca! A hora que eu cheguei aqui, que ela contou, eu falei, caraca! Eu via na TV, eu sempre fui muito amostrada, eu sempre gostei de estar em tudo, de aparecer em tudo, coisa de escola mesmo, participava de tudo, então eu sempre gostei muito, sabe? E quando toda vez que eu recebi algum convite, eu ainda choro muito. Quando a Neuzinha falou que eu ia estar aqui, eu chorei muito também, porque é algo pra mim que
Eu até me emociono, porque é sobre sonho, né? Quando a gente fala sobre sonho, é uma coisa que arde o nosso coração, a gente não sabe nem o que dizer, não existem palavras que conseguem explicar, né? O que eu tô sentindo, o que eu sinto. Eu percebo que as críticas das pessoas é o que atrapalha o começo, a realização do sonho. Sim. Você sabia que a expressão Rainha da 44 era um deboche? Surgiu Deboche. como Luva de Pedreiro, né? O Luva de Pedreiro conta essa história. Pô, todo mundo me criticava que eu usava uma luva de pedreiro, eu usei isso a meu favor. Claro, e é isso que a gente tem que fazer, né? Ir rompendo mesmo. E a Carla falou uma coisa muito legal, quando a gente chega num lugar que a gente encontra representatividade, vendo pessoas que vieram da onde a gente veio, tem uma história de vida parecida. Eu lembro quando eu comecei na internet, a moda pra você ser blogueira, você tinha que usar grife, você tinha que ser viajada, você tinha que ir em restaurantes legais. Era um absurdo você falar que uma menina classe média baixa, uma menina periférica e classe média ainda é bom, né, gente? Não era aceitável. Tinha que ser aquela coisa, aquela patricinha, aquela coisa inalcançável. Aquele privilégio, né? Isso. Então a gente vem rompendo isso na internet hoje a gente tem uma referência muito grande, por exemplo, que é o Carlinhos Maia. Hoje é o maior, é o rei da internet, e ele veio mostrando o quê? Vinha de um bairro também muito humilde, uma história de muita luta, e hoje dominou tudo. Então, esse tipo de pessoa, essa representatividade é o que vai dando voz e vai dando vez pra gente. Mas eu acho que desculpa, Carla, mas eu acho que da sua fala, do seu relato, da tua CUFA, tem algumas coisas que é aquilo que a gente vivencia no dia a dia ao lidar com nos territórios de periferia. Sim. Né? Eu sempre vi você falando aí no seu relato que no primeiro momento você imaginava o seguinte: isso aqui não é para mim. Né? A questão da valorização da autoestima da pessoa da periferia. Sim. Então, quando a gente busca iniciativas que venham a ter inclusão, diversidade, e você possa se enxergar em um lugar onde tem pessoas que na sua cabeça são iguais a você, né? E isso é um diferencial. Né? Então, a periferia, talvez um dos grandes problemas da periferia, da favela, é isso. É poder se valorizar, se enxergar como quem pode. Aí vem o nome do nosso propósito aqui. A favela pode. Enxergar que pode, que também é possível, porque a gente vive um país com tanto preconceito, com tanta discriminação, né? E aí às vezes as classes dominantes, a elite, que é um pouco do que a Thaís estava falando aqui também, né? Porque imagina, eu vou entrar, vou passar a ser uma influenciadora, mas as pessoas que são influenciadoras, elas gastam muito dinheiro para ir nos melhores restaurantes, para usar as melhores roupas, como é que eu vou entrar nesse meio? Né? Então a gente trabalhar essa inclusão, é muito importante isso. E você vai na contramão disso, né? Você é uma blogueira famosa, tem quase 700 mil seguidores só em uma rede social, e vale lembrar que quando todas as blogueiras estão ostentando, que também não é errado, tá se dando nosso dinheiro, né? Tá lá com aquelas roupas de grife, claro que você também usa roupa de grife, né? Sim. Mas você fez seu mundo em cima das roupas populares. Vale lembrar que o 44, para quem não conhece, é o segundo maior polo de moda do Brasil, perde apenas pro Brás, em São Paulo. É uma referência nacional, a gente às vezes vai no Brás, vai lá no 5 de março, comprar alguma coisa e chega lá e encontra tudo de Goiânia, né? Então, exato. assim, como que é nessa onda de ostentação, quem veste melhor, quem tá melhor, você conseguir se vestir até melhor que elas, com roupas made in Goiânia? Isso é muito interessante, porque houve quando o meu trabalho começou a ser valorizado, procurado, que as pessoas falavam, opa, ela merece um cachê pelo que ela está fazendo, e a procura foi aumentando, o que as pessoas pensaram? Acabou a Rainha da 44, ela tá ganhando dinheiro aqui para gastar com as grifes, e não tem problema nenhum. Eu tenho alguns itens assim para agregar nas roupas, às vezes uma bolsa, um calçado, que é o único que eu uso com as roupas dos meus clientes. Mas 90% do meu guarda-roupa é 44. Hoje, inclusive, estou de 44. Eu vou fazer o mesmo. Já quero, meu Deus, toda no maravilhoso. painel. Obrigada. Eu tô pensando assim, gente, que trem caro, que trem Não, menina. E a ideia é justamente essa. Eu acho que aquela Thaís, ela passava uma mensagem de: eu também posso estar na moda, o que eu posso comprar isso aqui, eu vou provar que com isso aqui eu tô tão bem vestida quanto. E hoje eu acho que eu trago a mensagem do:
eu poderia até comprar mais caro, mas por que eu vou fazer isso sendo que eu tenho isso aqui no valor bem melhor aqui na minha frente? Olha, você é empresária, você tem uma linha de cosméticos, inclusive eu tenho um óleo que eu ganhei lá no sorteio da Poliana. Eu quero saber de uma coisa, a gente é muito bom falar de sucesso, de vida boa, tranquila, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não estão nessa vibe ainda. Então quando você é uma pessoa influenciadora como você, conta suas dificuldades, você inspira, você faz pessoas sonharem. Quero que você, porque todo mundo quer ser blogueiro hoje, né? A grande maioria quer ser blogueiro, quer ser famoso, quer ganhar os recebidos. Mas você fazia vídeo e foto pra ganhar R$10. E era dividido. Tinha lugar que você nem ganhava. Conta essa parte, porque eu amo essa história. Era assim, hoje inclusive, eu sempre falo, a galera fica, ai, como que eu começo, quanto é que paga? E eu falo que é o pior erro, é o primeiro erro. Eu fiquei 1 ano trabalhando só por permuta. Eu fotografava de 5 a 10 looks pra ganhar um look de R$40. Na época eu usava o celular do Átila, meu marido, e eu editava as fotos, ia pro YouTube, via qual Photoshop que tinha gratuito, mexia bastante e entregava essas fotos. Com o tempo foi aumentando a procura, eu coloquei R$10 por look. Só que com isso eu tinha que pagar R$3 para fotógrafa, porque ela ia tirar as fotos, porém eu que editava. Então, ó, eu acordava, ia para 44 às 9 da manhã, eu tava na 44, devolvendo roupa e recolhendo roupa. Voltava para casa, comia se desse, começava a me maquiar, eu mesmo me produzia e eu ia fazer as fotos, fotografava o dia inteiro com a fotógrafa. Quando ela ia embora, eu pegava o cartão de memória da máquina, editava foto por foto, era uma média de 30 a 60 looks por dia e cada look a gente faz pelo menos 3 poses, né, que é frente, lado, costa. Então eu ganhava R$7, mas tirando os 3 da fotógrafa, mas eu gastava ida e volta, comia na rua muitas vezes porque eu não tinha tempo de produzir, eu não tinha grana para pagar alguém para me auxiliar em casa. Então, se você for fazer as contas aí, acho que dá uns R$5 por foto. E amava, gostava demais. E muitas vezes, eu ainda não tinha feito as minhas 2 últimas cirurgias de reconstrução facial. Eu falava, não, eu tô ganhando pouco, ou eu tô ganhando só a permuta, mas a minha imagem tá rodando. E muitas vezes cortavam o meu rosto das fotos. Assim? Cortavam. Eles iam postar as fotos e cortavam. Alguns, porque realmente não gostava, mas gostava das poses, eu incrementava nos acessórios, eu dava o meu melhor. E outros lojistas era porque eles queriam me resguardar dos comentários que eram muito ofensivos, tanto eu quanto a marca deles. Então às vezes não cortava na malícia, sabe? Então foi uma fase que eu fiquei muito frustrada, porque eu falei, poxa, tô aqui trabalhando 1 ano de graça, depois comecei a ganhar, ainda ganhando um pouco, e a imagem não tá rodando. Foi quando eu comecei a oferecer para o meu cliente um vídeo além das fotos. Cada look eu dava para ele um vídeo de brinde. E por que o vídeo deu muito certo? Porque com o vídeo eu colocava o celular no rosto, na frente do espelho. Então as pessoas não me criticavam, as pessoas não viam o meu rosto, que ainda era bem deformado, e eu conseguia ser mais livre ali, eu me sentia muito mais à vontade. E o que eu fazia? Muita gente que falava, ia fazer os vídeos e falava assim, olha que lindo, olha que maravilhoso. E eu não, se eu ia fazer um tricô modal, eu ia estudar o porquê que o tricô modal é legal. O tricô modal é legal porque ele tem elastano, ele é um tricô leve, ele é um tricô que não desfia. A gente tem disponível nessa e nessa cor. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho a trama. Então eu estudava a peça pra descrever. E aí os lojistas começaram a querer mais os vídeos do que as fotos. E foi quando eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero fazer. E até hoje é engraçado, mesmo depois de muitas cirurgias reconstrutoras, muitas plásticas, eu ainda tenho trauma de foto. As pessoas acham super engraçado, porque eu sou blogueira e não sou de muita foto, meu negócio é muito vídeo. E eu acho que tem muito a ver com isso. Essa fase ela foi bem difícil, foi bem pesada. Mas foi com ela que eu consegui juntar dinheiro para pagar as últimas cirurgias que eu precisava fazer. Então eu tinha que passar. Eu preciso fazer um anúncio aqui, que tem uma galera esperando saber quais as equipes aprovadas para a Taça das Favelas. Eu vou pedir para vocês que de tempo em tempo eu falo aqui algumas comunidades que foram aprovadas, que eles estão na expectativa todo mundo. Então, vou começar para o Senador Canedo. Senador Canedo, atenção aí, a comunidade Bom Sucesso, Monte Azul e Morada do Morro são as equipes femininas aprovadas para a sede Senador Canedo. E no masculino, Comunidade Bom Sucesso, Comunidade Uirapuru, Vila Santa Rosa, Morumbi, Monte Azul,
Caldazinha, Recanto das Minas Gerais, Araci Amaral e Morada do Morro. Essas são as comunidades de Senador Canedo que estão aprovadas para a edição da Taça das Favelas esse ano. Daqui a pouquinho a gente vai falando mais algumas, porque é muito, são mais de 100 comunidades. É o maior campeonato do mundo entre jovens de favela, campeonato de futebol. Agora a gente fala. Mas voltando aqui, Thaís, você começou a falar algo que foi um trauma, né? Você falou do tempo de infância lá ali na Marginal. Você tem até uma frase, da Marginal pro mundo, é. falou do acidente, né? E da reconstrução. Você estava falando que por muito tempo você ainda tinha marcas, né? Como é que foi lidar com isso na infância? Você sofreu preconceito, sofreu bullying? Fala pra gente um pouco sobre isso, né? Se é uma coisa que você não acha ruim falar sobre isso, conta pra gente um pouco, porque tem muita gente que sofre também com diversos outros tipos de preconceitos. Conta como é que você lidou com isso, como é que você lidou com isso, como você vencia isso, como é que foi? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que, eu costumo falar que eu não vivi uma infância normal porque Deus tinha para mim o extraordinário. E eu acho que Ele estava me preparando para esse extraordinário, assim. A infância, logo depois do acidente, eu fiquei muito tempo, assim, com o rosto deformado e sem os dentes. E essa não foi a parte mais difícil, assim. Eu acho que uma memória que eu tenho muito firme, assim, que hoje ela não me fere mais, mas eu olho e eu falo, meu Deus, como que uma menina passou por isso? Quando eu fiz 15 anos, eu queria de presente uns dentes provisórios, porque até os 15 anos eu ainda andava sem os dentes da frente. Todos? Não, são 4, eu falo que eu só tinha um atacante, era um só aqui na frente. E eu sempre levei na zoeira, tá? Esse meu lado engraçado, ele desabrochou. Você usava isso a seu favor? A meu favor. Eu sempre usei, porque assim, eu era uma menina, colégio, infelizmente é um lugar de muito bullying, de muito preconceito. Infelizmente, isso é muito real. Então, qual que era o jeito que eu achava de fazer amizade, das pessoas quererem andar comigo? Era sendo divertida, era sendo engraçada. E eu usava essa capa de proteção tanto para conquistar as pessoas, para elas quererem estar perto de mim, quanto para me defender. Porque quando eu me mostrava chateada, aí que falavam mesmo. Então eu sempre levava com muito humor, eu brincava bastante. Claro que eu ficava magoada, mas mesmo assim eu ria junto, me zoava também. Foi um mecanismo... Fora do apelido, né? Você não pode... Se você apelar para o apelido, você tem Ele que usar pega. a seu favor. Ele pega. E eu lembro, assim, quando eu fiz os 15 anos, eu consegui, era um projeto também, para eu colocar uns dentes provisórios. E eu lembro que era R$75 e eles parcelavam em 10 vezes, né? Então 10 de 7,50. E hoje seria aí equivalente a uns R$200. E eu lembro que eu fui pra casa, eu ia pro dentista sozinha. Eu fui pra casa e cheguei muito feliz, mas ninguém quis pagar por esse dente provisório. E eu comecei a trabalhar numa floricultura. E eu fazia alguns bicos e tal, muito tímida. E aí eu mesma me dei esses dentes provisórios. Ali eu acho que foi quando eu entendi que tinha que ser eu. Seu primeiro emprego? Foi meu primeiro Quantos emprego. anos? Não, eu já tinha sido babá, já trabalhei de babá pra vizinha. Quanto mais novinha. Já trabalhei de babá, já entreguei panfleto em shopping. Já trabalhei nessa floricultura, gente, de tudo um pouco. Eu tinha um amigo também que de vez em quando a mãe dele me dava um trocado pra ajudar ela a dar faxina. Na periferia a gente fala assim, fazia os bicos. Os bicos. Dá os corre. Exatamente, exatamente. Então assim, o que chamava pra fazer, eu tava fazendo. E aí eu comprei, eu lembro que foi um dia muito feliz. E ali eu fui muito, acho que foi minha transformação assim, de menina pra mulher. Ali eu entendi que seria eu e os meus sonhos até o fim, ter que correr atrás mesmo, fazer o corre. Mas do dia do acidente até a cirurgia foi quanto tempo? Na verdade foram várias, né? Eu fiz umas A duas. primeira. Que Você não, sabe- à frente caiu a mandíbula. Você sabe que eu não lembro, mas foi bem próximo, Um assim. sofrimento grande pra Foi. você. E você achava então que essa cirurgia seria a sua salvação? E a primeiro momento não foi?
Não, até que eu imaginava, porque eu escutava, eu sempre fui muito espoleta, eu escutava os médicos conversando, e eu estranhava porque eles me colocavam para andar de máscara no hospital, mesmo pós-cirurgia. Eles não me deixavam olhar no espelho, eles não me deixavam receber visitas. Eu lembro que um dia foram levar comida para mim, eu falei, traz uma colher, porque eu queria me ver na colher de metal. Consegui. O que você viu? Assim, eu via um lado do rosto muito torto, muito roxo, muito inchado. E o meu olho até hoje, assim, melhorou muito, mas um bem mais baixo que o outro. Realmente era um rosto muito desfigurado. Se eu sofresse o mesmo acidente hoje, com essa gravidade, eu jamais conseguiria ter a aparência que eu tenho hoje. A minha sorte é que criança é muito incrível, né? O corpo da gente vai entendendo as necessidades e vai compensando. Daí fez a primeira cirurgia, achou que ia dar tudo certo e ele teve problema da mandíbula. Como é que foi isso? Eu fiz, essa foi a penúltima. Eu fiz várias cirurgias quando criança, fui fazendo, consegui um tratamento na UFG, fiz esse tratamento. Só que eu ia, mais uma vez, eu ia sozinha fazer esse tratamento. E um dia eu tive uma hemorragia e não tinha acompanhante. E quando eles ligaram, falaram, a gente não pode ir agora. E a professora de odontologia da UFG teve que dormir no Hospital das Clínicas comigo. E eu fiquei no hospital internada até essa hemorragia parar. E dali eu perdi esse atendimento que tinha gratuito na UFG, porque eles falaram, a partir de hoje, ou você vem com acompanhante ou a gente não pode te atender, porque o que aconteceu aqui foi muito grave, você é uma criança, a gente não pode se responsabilizar dessa forma. Como ninguém me levou, eu perdi o tratamento. Só que aí eu já tinha meu dente provisório, o rosto foi compensando um pouco. Foi quando eu fui fazer a penúltima ortognática, foi essa que eu achei que ia dar tudo certo. Essa foi a realização de um sonho, assim, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, o Átila mais uma vez me ajudou muito. Eu fiz essa cirurgia, eu falei, pronto, venci. E o doutor falou, Thaís, vida normal, faz o que você conseguir fazer, porque você precisa recuperar a força da musculatura. E eu confiei no meu potencial. O que aconteceu? Minha mandíbula descolou. Eu fiquei meses com essa parte aqui da boca solta, aguardando a próxima cirurgia. Tive que pagar custos hospitalares. Qual a idade? Essa agora já era adulta, já tem quanto tempo, amor? Eu sou ruim de data? Não, tem tudo isso não. A penúltima acho que tem uns 4 e a última deve ter uns 2. Sei que aí vai eu de novo pra cirurgia. Essa última ela foi pior, que essa ele amarrou minha boca. Minha boca ficou amarrada com arame. Eu só alimentava por uma seringa, assim, só líquido durante 40 dias. É assim, você sente cheiro de carne e você chora. É a pior sensação do mundo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E sobre a aparência até hoje, olha que engraçado. Eu tava vindo pra cá, olha pra você ver como... Às vezes as pessoas olham e falam assim, passou por tudo isso e venceu. Não, a gente vai vencendo, né? Acho que a gente nunca deixa de ter problemas, de ter que lidar com eles. Eu fiz uma campanha agora para uma marca de semijoias e os primeiros comentários que eu já abri já é enxurrada de críticas sobre a minha aparência. Ainda tem. Mas eu te mostro pra você. Tá o problema, não sei, parece que nunca tá bom, sabe? E eu me peguei tendo que fazer terapia por conta disso, porque toda vez eu falava, eu preciso de plástica. Seu nariz tá torto, eu preciso de uma plástica, porque estão falando agora. O rosto virou um complexo pra mim. Tanto que quando eu fui chamada para esse ensaio fotográfico, é uma marca muito grande. Eu fui chorando, porque eu falei, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que a hora que as fotos saíssem, ia ter esse tipo de comentário. Você não consegue pensar que é pelo seu sucesso, pela sua história, e as pessoas que são frágeis, não tem aquele suporte maravilhoso de criação, de família, ataca aquilo que pra elas é seu ponto fraco? Não seria uma estratégia de maldade? Porque você tá linda, você é linda. Você nunca pensou por esse lado que pode ser uma estratégia assim, uma pessoa, ela é isso, mas eu vou lembrar que é isso. Porque tem disso muito na vida, né? Tem muito. Na internet, qual é a expressão que usa? Haters. Como é que você lidar com isso? Porque cresceu, começou a ganhar seguidores, é muito legal, mas ao mesmo tempo tem os haters também. Como é que você lidar com isso aí? Você acredita que o de aparência eu acho que eu já acostumei, né? A gente fala que o couro tá calejado. Agora eu tô numa transição que tá muito complicada. Inclusive eu quero fazer um vídeo especialmente sobre isso. As pessoas, elas não acham absurdo uma pessoa que nasceu rica, que nasceu em berço de ouro, que tem tudo, viver uma vida confortável. Mas as pessoas têm uma dificuldade gigantesca em aceitar quem veio de lugar periférico, quem não podia ter acesso àquilo, hoje tendo, eu não entendo por que é tão difícil. Às vezes eu viajo, vou para um hotel um pouco melhor,
nossa, perdeu a essência, não é mais marginal para o mundo. E não, eu acho que é justamente mostrar que a gente consegue. Eu mereço e eu consigo ir para um lugar mais confortável, eu posso, por que não? A Carol não passa por isso, passa? Você não passa por isso, passa? As pessoas te julgaram, mas agora já saiu aqui de Santa Maria, já tá se achando, tá lá em Goiânia, hora dessa. Não, mas sim, a gente passa por isso. Eu acho que hoje as pessoas elas são tão infelizes, assim, tem pessoas que são tão infelizes, são tão frustradas na vida que elas acabam derrubando aquela infelicidade, aquelas frustrações em cima de pessoas que estão crescendo, estão realizando os sonhos, sabe? Hoje em dia, minha mãe sempre fala pra mim, toda vez que é uma coisa assim que me abala muito, quando eu ouço alguém falando pra mim que eu tô querendo, sabe, aquilo a todo custo, que eu tô querendo fazer aquilo, que eu tô perdendo humildade, que eu tô fazendo aquilo, que eu não sei o quê. Eu sempre choro muito, eu fico muito mal, porque não é isso, não é sobre mim. Não é sobre o que eu vivo, não é sobre o que eu acho sobre mim, não é sobre a minha história, sabe? Então minha mãe sempre diz muito pra mim que a árvore que dá fruto, ela sempre vai ser apedrejada. Eu também sou de uma região muito simples, sou de Rubiataba. E esse final de semana eu estava lá e eu ouvi de um ex-colega de sala, Breno, que eu comecei numa rádio. A Thaís falou do negócio de você querer entrar no mercado, às vezes nem é o dinheiro. Eu também passei por isso no começo da minha carreira. Eu comecei trabalhando numa rádio, não ganhava nada. Depois de 6 meses, comecei a ganhar um quarto do salário. Dava R$40 por mês. Primeiro salário no preço da vida que era aqui. Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Um amigo meu que estudou comigo, toquei com ele, ele falou assim pra mim, olha, primeira vez que eu tive no rádio, tinha uma pessoa do meu lado, ela falou bem assim de você. Ó, essa menina aí, ela tem problema na cabeça, ela fala que ser jornalista, tadinha. Aí passaram os anos, essa pessoa me viu na televisão e falou assim, quem será que ajudou ela? Porque sozinha ela não conseguiu. Porque a gente não. Gente, ser mulher nesse país não é fácil. E pobre é um preconceito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem que ter alguém por trás, né? Por baixo tem que ter alguém por trás. Mas o que a Thaís falou, e o que você está falando aí, é o que realmente acontece na prática hoje, essa questão de você sair de uma posição e você enfrentar vários adversários, obstáculos para poder chegar numa posição maior. Existe um preconceito da elite, inclusive. Quando uma pessoa nasce nasce no berço de ouro, né, ela já herda o que os pais conquistaram, é normal, é natural aquilo ali. Mas quando a pessoa sai da periferia, sai da favela e começa a conquistar algo, na verdade não chama nem de rico, chama de emergente. Doido, fraco da cabeça, coitado, tadinho. Por mais que possa ter conquistado até mais do que o outro, ele continua sendo emergente a vida inteira. E é verdade. E você sabe que isso também já foi usado muito assim contra. Ai, gente, o que essa menininha emergente, uma vez a gente foi trocar de carro, o que essa menininha emergente tá querendo? Ela já vai se endividar. Nossa. Porque parece que a gente não pode, parece que pra gente é inaceitável. E é o que a gente tava falando aqui. Às vezes vem de pessoas que deveriam ficar felizes. Nossa, que legal essa menina. E às vezes vem da família, né? Vem de tudo quanto é lugar. E da elite também. Eu acho que ver a periferia conquistando lugares em que antes era muito seleto. Mas a gente conquista porque muita gente dorme no ponto, né? Exatamente. Aí a gente, além de talento e força de vontade, tem um pessoal dormindo aí, né? Achando que as coisas caem do céu, caem. Exatamente. Principalmente vem de pessoas que são próximas da gente, né? Assim, pessoas que caminharam junto, que tiveram as mesmas oportunidades, mas que estão ali, paradas no mesmo lugar, porque não tiveram a força de vontade e o querer que a gente teve de conseguir, de estar atrás dos sonhos, né? Então é muito mais de gente que se frustrou vendo a gente alcançando lugares assim que ela jamais se imaginaria estando lá. Mas você sabe que é por isso aí que o talento brota da periferia? Exatamente. Porque existe resiliência. Existe. É muito obstáculo que enfrenta no dia a dia. E aí, quando está diante de uma situação de superação, sabe lidar com isso. Sim, é aquilo que faz a gente suportar, né, todas as coisas. Eu acho que a nossa maior fraqueza faz com que a gente fique mais forte, né? É o que fortalece a nossa vida. E isso até no meio da moda, às vezes eu recebo alguns relatos assim, um dia eu achei muito engraçado isso, veio de uma moça incrível, faz um trabalho incrível, eu fui convidada para ser madrinha de um evento, nunca me chamam para estar no VIP, e ela chorou real porque ela não estava no VIP. Aí eu tava falando pro meu marido, eu falei, amor, é muito engraçado
como cada um vive a sua bolha, né? Que dia que a gente enfrenta tanto problema na vida, a gente que vem da periferia, são tantos problemas reais, que nunca passa pela sua cabeça chorar, porque você não é convidada para um negócio VIP, aquilo ali é banal demais. Sim. Por quê? Porque a gente aprende a ser resiliente, a gente tem problemas muito maiores, a gente enfrenta coisas muito maiores, então a gente acha até Mas somos engraçado. mais felizes. Exatamente. E a gente dá valor em tudo, né? Tudo é importante pra gente. É. Meus irmãos também têm uma história idêntica à minha. Ver meu irmão também na área que ele trabalha, e minha irmã, a gente tinha todo um destino traçado, né? Um ia virar bandido, outro ia virar prostituta, você vai lá as pessoas do bairro. Casa. As pessoas do bairro. Então, assim, mesmo se a gente tivesse virado prostituta, enfim, cada um faz o que quer com o corpo. Mas não viramos. Então, aquele parecer deu errado e vai continuar dando errado, porque a gente acorda cedo. Porque é o seguinte, pode perguntar aqui para qualquer um aqui. Dinheiro não foi o principal fator que nos motivou a acordar cedo. Exatamente. Por que adianta ganhar dinheiro se ninguém te conhece, ninguém te respeita? Ninguém quer fazer negócio com você, ninguém te conhece? Ralé, é assim que a gente é tratado? Aí a gente primeiro levanta, se ergue, aparece, aí depois o dinheiro corre atrás da gente, meu amor. É verdade. E você falou uma coisa muito engraçada, assim, parece que a gente é tão predestinado a essa questão você falou da prostituição, do tráfico, de tudo, porque a gente mora nesses bairros, né? Eu lembro quando era criança eu ouvia isso constantemente. O futuro dessa aí é o mesmo de... Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, não vou falar, cara do Ashton. Talvez eu seja a única pessoa na minha casa que nunca teve ficha na polícia. Então, pra você ter noção de como isso era forte quando eu estava nos lugares. Porque era como se fosse uma linhagem. Você vai ser isso aqui, é isso aqui que é seu futuro, é isso aqui que você vai aprender a ser. Então eu tinha que vir contra tudo e contra todos e contra as próprias coisas que apareciam pra mim. Então eu falo que hoje assim, minha maior vitória, acho que pra todo mundo que vem de periferia, fala, cara, eu nunca precisei pisar na delegacia. Às vezes pra todo mundo é muito banal, mas pra gente que cresceu nesse meio é algo muito grandioso. Não, eu fui na casa das minhas amigas de infância e a gente gravou uns stories falando assim, não viramos prostitutas. Porque é o que falam da gente. Porque já tá marcado, você vai ser isso. Quando eu perdi minha mãe, eu falei, agora sim. Ela não vai prestar mesmo. Gente, eu fiquei com tanto medo que eu virei crente. Eu quero mostrar pra esse povo que eu não vou virar essas coisas, não. E a gente fica ali desesperada pra provar que não, calma, peraí. É uma coisa que não precisa provar. Mas existe muito esse tipo de comentário e como você falou mais uma vez, principalmente da elite. Eu escutava isso de tias que tinham bem mais poder aquisitivo. Ela olhava pra gente ali na marginal e falava, ó, o futuro. Não, mas isso é algo que... um preconceito de marginalização que existe sobre os territórios. Por exemplo, o nome favela. Aqui em Goiás, as pessoas enchem de preconceito esse nome chamado favela. E eu lido com isso todo dia, porque a hora que fala, não, favela não tem em Goiás. Por quê? Porque imagina que a favela é um lugar que só tem marginal, que tem no morro, que só acontece no morro e tudo mais. Favela é o nome de uma planta originária lá da região onde teve a Guerra de Canudos, e ali o governo federal mandou as tropas para vencer Antônio Conselheiro. Na quarta, teve que enviar mais gente, né, porque eles estavam sendo derrotados. Na quarta, mandou gente contestar para lá e prometeu o pagamento. Na época, a capital federal era o Rio de Janeiro. Então, ele tinha uma planta lá chamada favela. Eles levaram para o Rio para receber o pagamento, não receberam, foram para o Morro da Providência, plantaram essa planta favela, e quando as pessoas começavam a olhar aquelas pessoas alojadas no Morro da Providência e a planta, falaram lá a favela ali. Daí surgiu a primeira favela brasileira. Então, não é nada de marginalização, não é nada de violência, não é nada de tráfico, mas o imaginário das pessoas é que nesses territórios só existe isso. E quando a gente vê uma Thaís aparecer, vinda do território da periferia, né, a Carla, a Jaque, vindo do território, isso é muito bom, porque isso é uma quebra de paradigma. Sim. É uma quebra de preconceito, porque na cabeça das pessoas era para ter só marginal nesses lugares. Vale lembrar que nesses lugares existe lei própria, não tem violência, ninguém pode mexer na casa dos outros, tem que ter o respeito, né? E aí a gente vê que saindo de lá tem bagunça. Exatamente. Inclusive esse dia eu estava falando também, converso muito disso com meu marido, falando sobre festas e tal. As festas que tinham na rua lá, eu nunca vi uma briga. Não tinha uma briga.
pessoal bebia, curtia, achei que aquilo era tão único, assim, quando tinha alguma festa, alguma coisa, que eu nunca presenciei, isso era muito divertido. Ô Thaís, quando você fala da sua história, quando você dá entrevista, você fala muito pouco dos seus pais. Eu já ouvi falar até em abandono da sua mãe, você teve que liberar perdão. Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu tive por muito tempo esse discurso do abandono. Ai, minha mãe me abandonou. Hoje, como mulher, eu me coloco muito no lugar dela, sabe? A gente precisa passar pra saber. A minha mãe, ela veio morar em Goiânia com 15 anos, ela veio morar numa casa de família, ela trabalhava de doméstica. Ela veio porque sofria muitos abusos de um padrasto. Chegou em Goiânia, ela estudava à noite, trabalhava nessa casa de família durante o dia. Trabalhava interruptamente, assim, não tinha hora de dormir, não tinha nada. E ela conheceu meu pai. E ela me teve com 15 para 16 anos. E como meu pai morava com os meus avós, eles não tinham onde morar, eles moraram lá também, que era no mesmo lote. Lá na Marginal, nosso lote tem 7 casas, 6 ou 7 casas. Então eu tinha esse discurso do ai, a minha mãe me abandonou, ai, minha mãe não me quis. Hoje, quando eu olho para a história de uma menina que passou por tudo isso e com 15 anos engravidou, Ela é vítima também. ela é uma vítima, é isso que eu ia falar, ela é uma vítima. Talvez ela me ofereceu o melhor que ela tinha pra me oferecer, sabe? Só que era aquilo que ela tinha pra me oferecer. Então eu morei muito tempo com os meus avós, depois morei muito tempo com meu pai e uma madrasta, morei uma fase com minha mãe também, poucos meses, foi quando eu trabalhei nessa floricultura. Eu também vivi um período na casa de uns tios. Então assim, era aquele gato pingado. Por quê? Porque a minha mãe foi tendo filhos, né? Eu tenho 9 irmãos. Então a gente foi ficando cada um para um canto. E hoje eu vejo ela assim como uma grande vítima mesmo da situação. E eu tento entender e perdoar, sabe? É muito complicado. Como que é a sua convivência hoje com ela? Ela é viva, o seu pai, seus irmãos? Ela é viva, sim. Os meus irmãos, a gente tem uma convivência mais frequente, não tanto física, porque eu não paro, né, trabalhando até tarde, mas a gente se fala sempre, quase todo dia. Minha mãe, eu falo com ela sempre também, direto eu vou lá. Só que assim, é uma relação, ela não é uma relação ruim, mas não é uma relação comum de mãe e filha, é uma relação um pouco fria. A gente se respeita, eu falo que hoje ela é minha 10ª filha, porque os irmãos também eu que cuidei, eu falo ela também é uma filha, dá um pouquinho de trabalho, viu? Mas hoje a gente se respeita muito, a gente conversa, vive bem, mas eu acho que pelo que as pessoas esperam daquela relação mãe e filha, mesmo aquela coisa maternal, eu não sei se a gente ainda conseguiria um dia. Caramba, a gente vê a pessoa brilhando e não conhece a sua história. Agora eu tenho certeza que a sua história está impactando muita gente. E eu percebo que você é uma mulher de fé, uma mulher de muita luz. Como que a fé ajudou você a superar tudo isso? Porque não é fácil, né? Crescer achando que foi abandonada, depois acontece um acidente, tem que usar a máscara para as pessoas não ficarem olhando para você, e depois a luta para conseguir uma cirurgia. Muita coisa para uma menina. Eu comecei na igreja por conta do lanche. Tinha a escola bíblica dominical e tinha o lanche. E ninguém na minha casa é religioso, ninguém nunca foi à igreja. E eu comecei a ir, comecei a gostar. E eu batizei nas águas mesmo, com 12 anos eu batizei nas águas. Fui sozinha, falei, quero batizar, batizei. Tive um período bem puxado de... Ai, que Deus é esse que, depois de batizada, né? Que Deus é esse que faz eu passar por tudo isso? Onde está esse Deus? Que todo mundo fala desse Deus e por que eu não conheço esse Deus? E eu não sabia que Deus estava me preparando. Eu estava passando por um deserto para depois vir a bonança, assim. Quando eu falo às vezes a bonança, as pessoas pensam, meu Deus, a menina tá bilionária. Mas eu falo a bonança em assim, ter tudo que eu nunca imaginei, ter uma casa confortável, uma família, um casamento harmonioso, uma rede familiar, ter trabalho, um trabalho estável. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei na vida, desfrutar de muitas coisas também que eu nunca imaginei. Só que eu tive um período, assim, de falar, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, isso aí é conversa, isso aí arrumaram pra... E o povo lá de casa tinha essa coisa de que igreja, o povo falava de Deus pra arrancar dinheiro da gente. Aí hoje em dia eu fico pensando, que dinheiro, gente, a gente nem tinha. Que dinheiro era esse? E foi quando eu voltei, eu
comecei a praticar esporte, comecei pro CrossFit. E eu tenho uma amiga que ela é evangélica, e ela começava a me falar, e eu gostava muito dela, que ela não era aquela pessoa que, ai, você tem que voltar pra igreja, ai, mas Deus existe, ai, mas Deus... Ela nunca impôs. Um dia ela... É muito bacana. Ela começou a me ensinar e olhar por outro lado. Ela me ensinou a ver de outra forma, sabe? Então isso que foi me ganhando. Talvez se a abordagem fosse mais incisiva, talvez eu saísse fora. E uma vez eu precisava viajar e ela me deu carona. E aí foi quando ela falou, olha, Deus mandou eu vir com você hoje, porque eu sei que você tá balançada, mas eu quero te falar que ele não te quer na marra, ele te quer no amor, ele te quer a hora que você estiver pronta. E aí foi quando eu voltei e falei, caraca, pedi perdão, né? Como eu pude duvidar de um Deus que fez tantas coisas, né, por mim. Me tirou da onde ele me tirou. Na época não tinha quase nada do que eu tenho agora, mas já era muita coisa. Tem me conseguido, assim, ter saúde. Um acidente que era pra eu ter morrido, que era... A gente vê histórias absurdas de rostos que nunca voltam ao normal, de pessoas que perdem membros num tipo de acidente desse. E eu tô aqui reclamando do quê? Então foi quando eu percebi que eu tava muito rebelde. Então eu voltei assim e falei, Deus, agora é sua vontade mesmo. Sempre foi, né? Carol tá observando tudo aí, tão jovem, 19 anos. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Você passou por dificuldades também, assim, que você pensou, cara, por que eu nasci? Porque a gente sempre fala isso na adolescência, né? Cara, minha família sempre foi muito unida. Que é o diferencial, a gente percebe. Sim, minha família ela sempre foi muito, muito unida. Minha mãe, ela sempre trabalhou muito. Eu tive uma infância assim, na qual, tipo, se você for pedir uma foto minha quando eu era criança, eu não tenho uma foto quando eu era neném. Porque minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhava muito. Quando eu nasci, minha mãe estava montando festa, ela trabalhava com festa. Quando eu nasci, ela estava montando festa, teve que largar uma festa no meio para poder... Eu vi, decidi vir no meio da festa que ela estava fazendo. E assim, eu fui criada na meio da unidade, a gente sempre criou com aquela coisa assim, que Deus, ele nunca deixou faltar na nossa vida. Ele nunca deixou faltar um biscoito, ele nunca deixou faltar um arroz, ele nunca deixou faltar o principal da nossa família, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, uma infância leve, uma infância que hoje em dia eu olho pra ela e eu vejo que eu realmente fui uma criança que... Fui uma criança feliz. Nossa, muito. Eu olho para os machucados na minha perna cicatrizadas e fico assim, porque eu fui muito criança, eu gostei muito dessa vida. Então, tipo assim, quando a gente vai crescendo, que a gente vai vendo, a minha mãe, ela é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela é uma mulher muito de fé, sabe? Então eu aprendi a ser uma mulher de fé que eu sou hoje pela minha mãe, porque ela é uma mulher muito de fé, sabe? Tudo que ela viveu hoje, tudo que eu vivi hoje, tudo que a minha família vive hoje foi através da fé que a minha mãe depositou sobre a nossa família, sabe? Que a minha mãe depositou sobre o Deus, que é o mais importante nas nossas vidas, sabe? Então, tipo assim, quando eu entendi o que era ter fé, o que era acreditar em Deus que a gente não vê, a minha vida ela começou a fluir, ela começou a andar. Quando eu decidi parar de reclamar, quando eu decidi achar que eu não merecia, quando eu decidi depositar minha confiança em algum ser que eu não via, mas eu sentia, a minha vida mudou. Eu via coisas que eu conversava com Deus no secreto, coisas que ninguém sabia que eu via Deus fazendo na minha vida. Então, tipo assim, quando a gente começa a entender que a nossa vida ela é feita de fé, porque eu não tinha nada, eu não posso... ela aqui é uma testemunha, não tinha nada. Se a gente não tiver fé na gente e em Deus que pode fazer, ele não vai, a gente não vai pra lugar nenhum, sabe? Então, tipo assim, eu acredito muito que tudo que a gente vive, tudo que nós vivemos, cada um teve uma infância diferente, tem o mesmo decorrer, mas tem uma diferença, sabe? Todo mundo viveu de uma forma diferente. Eu, graças a Deus, não passei fome, não passei necessidade, graças a Deus. E eu respeito qualquer pessoa que chega em mim e fala que passou aquilo porque a gente sente. A gente eu não vivi, mas tem pessoas que já viveram, a grande parte da nossa sociedade viveu isso e vive hoje, né?
Então, assim, é muito história de superação. A gente tem que se superar o tempo inteiro. Eu, como mulher negra, preta, da favela, a gente Deusa, né? nós aprendemos Deusa. o tempo inteiro o que é se superar, o que é acreditar na gente, o que é se colocar num lugar onde a gente não achava que poderia estar. Então a gente, como eu sempre falo pra todo mundo, cara, qualquer oportunidade que coloco na minha mesa, eu vou pegando, mesmo que eu não consiga segurar. Você tem noção? É só a estreia, Breno. É só a estreia. Olha o poder dessas E mulheres. a prova é isso. A Carol tá aqui, tá contando essa história bonita. A Carla Pinheiro tá contando essa história bonita pra gente aqui. É a campeã do Top Curva no DF. E eu quero lembrar que hoje, Thaís, é o último dia. Hoje, 1º de agosto. Quem estiver vendo daqui um ano, Corre. vai rodar isso aqui. Mas hoje, 1º de agosto De 2022. 2022, é o último dia para fazer inscrição do Top Curva. Basta entrar lá no site da Curva GO Quais são os e fazer a critérios? sua inscrição. Quais são os critérios? 16 a 29 anos. Tem 2 categorias, que é a Fashion e a Street. Justamente porque a Fashion é para modelo de passarela. Eu, inclusive, ganhei a categoria do Fashion. Então, tem uma série, né, modelo de passarela, tem questão de medidas e tudo mais. Exigências do mundo da moda. Mas o Top Curva é democrático e tem o Street também, que é para o mercado publicitário. A gente está falando de preconceito, aos poucos a gente tem que ir lutando mesmo para ir quebrando essas barreiras, porque hoje a gente já começa a ver multinacionais fazendo propagandas com diversidade. Né? Não é mais só a loira de olho azul que faz a propaganda. Graças a Deus! Né? Então é isso, é a quebra de barreira. Deixa eu aproveitar para anunciar mais 20 comunidades aqui que são aprovadas para a Taça das Favelas desse ano, que o pessoal está esperando. Então atenção, comunidades de Aparecida de Goiânia. Vamos para Aparecida de Goiânia agora. Vila Alzira, Independência das Mansões, Santa Luzia, Jardim Olímpico, Jardim das Cascatas, Vila Maria, Itaipu 2, Jardim Buriti Sereno, Vila Rosa, Jardim Alto Paraíso, Certo dos Estados, Colina Azul, Jardim Bela Vista, Jardim Maria Inês, Vila Del Fiore, Pontal Sul, Jardim Tiradentes, Bairro Independência, Jardim Veneza, Vila Romana e Vila Heliópolis. São as equipes masculinas de Aparecida, as comunidades de Aparecida que estão aprovadas para a Taça das Favelas edição desse ano. É muita diversidade de território, é uma integração social total a edição desse ano da Taça das Favelas. Mas detalhe, né? A Thaís Jubé é a embaixadora do Top Curva 2022. A gente pode contar das juradas, tudo ele vai fazer fofoca, a hora do veneno. Não, e agora nós estamos falando isso aqui, Adoro. Tem como recusar mais. Não, que eu gosto de uma fofoca, né? Eu peguei o skin, não, vou até buscar aqui porque eu fiquei olhando pensando assim, gente, só as maravilhosas merecem muito, as concorrentes, né, merecem muito ter essas pessoas do ladinho delas, mas olha aqui, posso falar? Não tá confirmado. Não, vamos confirmar então. Aí foi Agora elas vão ter que confirmar, hein? Não. Estão todas confirmadas. Todas não, mas eu vou falar então as convidadas. Aí vocês vão lá no Instagram delas e falam assim, eu te espero, viu? Eu Tô te aguardando, tô Pato te Cufa. esperando. Mas ó, gente, eu sou fofoqueira, então vamos fazer o quê? Tem aqui, né, a nossa musa maravilhosa, a embaixadora. Então estão confirmadas. Então, me manda mensagem no Instagram que eu falo pra todo mundo. Solta, joga na roda. Não, Thaís Jubé, embaixadora. Parece que tem a Poliana também. Fique no ar, hein? Fica no ar. Tá vendo a gente falando de hater? Acabou com a sua graça, seu hater de hoje. Não, mas Seu aí é hater bom de o hoje. pessoal ir lá e falar assim, então, Vanessa Camargo, fiquei sabendo que você vai lá no Top Ufa, né? Fiquei sabendo, é verdade, Vanessa? Mas a Poliana também é verdade, Poliana? Não que seja verdade, mas eu fiquei sabendo, é verdade? Tem impressão. Adoro. Tá vendo? Mas se for pra fofocar, gente, graças a ter essa vida. Tá vendo? Exatamente. É isso, gente. Mas a gente, voltando a falar aqui desse dia a dia, né, e desses muros, esses leões que tem que vencer todo dia, quem vem da periferia, eu sei da sua história que você começou, posso estar contando errado, você aproveita aqui e você já conta como é que foi na real, Thaís.
mas você batia nas lojinhas lá da 44 oferecendo a divulgação das roupas, não é isso? Sim, é isso. Você mesmo ia lá no dono, oferecer faz de graça, como é que foi isso? Falava, olha, posso filmar sua loja? Ah, mas o que você vai querer em troca? Não, nada. Porque às vezes eu conseguia comprar, às vezes eu não conseguia comprar, mas eu queria ter o conteúdo para oferecer, para mostrar, né? Então eu fiquei aí, esse período de fazer sem ganhar nada e ganhar às vezes um que ou outro para fazer várias fotos ou vídeos, um ano. Você vê que demora. É o que eu sempre falo para as meninas. Eu falo, gente, negócio nenhum que você abre ganhando dinheiro. Então você tem que ir no amor mesmo. E eu ia e falava alguns... Isso é a veia do empreendedorismo, que tem na favela. Eu lembro, isso é muito engraçado. Eu lembro também, olha para você ver que são fases. A gente nunca deixa de ter que lidar com esses mundos. Eu lembro uma época que eu tava louca para viajar fim do ano, só que o que acontecia? No fim do ano todas as blogueiras viajavam. Então eu ia ser a única aqui. Então era a hora de eu ter o meu trabalho mais visto ainda. Eu fiquei uns 2 anos fazendo isso. Fim do ano todo mundo viajava, eu tirava férias, eu não tirava. Aí eu falava, eu nadava de braçada. Porque todo mundo viajando, curtindo. E nem todas estão tão bem como você hoje, gata. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Então assim, a gente tem que abdicar mesmo, tem que... Quando começou a pandemia, eu fiz... uma semana de provadores sem custo para os meus lojistas que eram fixos. Eu fiz sem custo porque eu não sabia o que ia acontecer, eles não sabiam o que ia acontecer, então o que eu pensei? Eu pensei, bom, é hora de eu fortalecer quem paga provador para mim o ano inteiro, tá comigo o ano inteiro, todo mês, faz questão de pagar, e também é hora de eu mostrar que a gente é parceiro, né? E eu fiz uma semana até todo mundo ver que foi muito bom. Muitos dos meus lojistas assim deram um boom. Conta aquela história da mulher que não tinha, só tinha o dinheiro para te pagar ou pagava o aluguel? Ah, é. Ela mandou uma mensagem, a gente sempre recebe muitas mensagens. E ela, um dia antes do provador, 1 ou 2, assim, ela mandou assim, olha, a Thaís chega que horas? Aí as meninas falaram pra ela, nossa, eu tô muito ansiosa, vou preparar umas coisinhas aqui pra ela, tô muito ansiosa com esse provador, precisa dar certo. Quando eu cheguei lá, aí eu já fui postando, ela toda feliz, ela falou, Thaís, eu tô muito feliz porque eu tinha que escolher entre ou pagar meu aluguel ou pagar seu provador. Que bom que eu fiz a escolha certa. História e o resultado. E aí o resultado? Foi muito bom, foi muito bom. Não, Tá conta até a verdade, hoje. você já começou a chorar, falando que já tinha ganhado antes de você sair da loja. Ela ficou incrédula, assim, ela falou, meu Deus, eu nem acredito, porque eu já fui fazendo e fui subindo os provadores. A hora que ela viu o movimento no WhatsApp, ela ficou eufórica. Eu acho que ela nem ia contar essa história do aluguel. Eu acho que ela só contou porque deu certo, né? Ela, meu Deus, graças a Deus, deu certo, já recuperei o dinheiro, ainda bem que eu fiz essa escolha. Sempre tem umas histórias muito bacanas, assim. Teve uma lojista também que ela teve todo o estoque queimado. Todo o estoque queimado. Aí ela tinha a fábrica inteira queimada. A gente fez um ato de solidariedade pra... Aí o que eu fiz, né? Não satisfeita, porque eu falo que ariano gosta de confusão. Não satisfeita, eu ofereci um provador solidário pra ela e convoquei todas as amigas blogueiras a fazer o mesmo. Meu Deus. Deu certo. Ela tá aí hoje firme e forte também. Porque é assim, né? A gente tem que ir movimentando, senão... E aquelas que não deu certo? Aquela porta que você bateu e a pessoa falou assim, não quero que você... É o desaforo. Como é que é? Ai, sempre Acontece. tem. Teve uma vez que foi muito engraçado. Meu sonho era fazer provador pra essa loja. Eu falei, não, eu já tava ganhando grana com isso, já tinha um trabalho, já tinha um nome ali na região. E aí eu entrei em contato pra pedir pra fazer um provador sem custo lá, porque eu queria que a marca me repostasse, eu queria sim. Pra mim era um sonho fazer pra aquela marca. Quando eu cheguei lá, a hora que eu cheguei, as vendedoras, olha, você vai vir fazer provador hoje? Sendo que eu sabia que quando a loja recebia essas influenciadoras, esse pessoal grande, era aquele banquete, eu não esperava isso. Mas eu não esperava também, tomei um chá de cadeira, porque a dona não avisou que eu ia fazer o provador sem custo nenhum e as vendedoras não podiam me autorizar a fazer o provador se a dona não autorizasse. Então eu fiquei horas esperando a dona chegar. Ela, pode fazer aí. Fiz o provador, aí eu lembro que no final eu gostei de um body, falei, eu gostei desse body, você consegue me fazer valor de atacado? Não, infelizmente não.
Ai, tem tanto disso. É porque as pessoas só vê o glamour, mas É. tem os perrengues também, né? Mas aí hoje em dia de vez em Depois quando não me corre. manda, de vez em quando me manda direct. Olha, você pode postar isso aqui pra gente? Quando que você viu que você tava no caminho certo, que ele tava bombando, que o dinheiro tava meio que brotando assim das paredes? Adoro. Eu acho que não teve uma coisa só. Eu acho que são momentos que vão construindo, assim. Quando eu fiz o primeiro trabalho pro Mega Moda, eu fiquei muito feliz porque o Mega Moda sempre foi o maior, né? Foi o pioneiro e tudo. Então, quando eu falei, caraca, o Mega Moda quer me contratar pra fazer um tour, meu trabalho tá reconhecido. E teve uma época também que foi muito bacana pra mim foi um posicionamento de marca, de imagem. Eu falo que a gente nunca deve esquecer 2 tipos de pessoas: as que nos colocam em situação difícil e as que nos deixam em situações mais confortáveis, facilitam as coisas pra gente. E a Danila Guimarães foi essa pessoa pra mim. A Danila, ela sempre foi conhecida por vender grifes, sempre foi conhecida por atender madames. Quando a Danila quis me chamar pra fazer a loja dela, eu falei, olha, eu vou ser bem sincera, eu nem sei se eu tenho público pra vender. Eu posso ir aí, a gente faz um teste. Eu queria muito, pra mim é uma honra, mas eu tava com vergonha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me posicionar aqui? Porque aqui eu já tô falando com outro tipo de pessoa. Até então, essas lojas, essas grifes, lojas do Marista, lojas mais requintadas, as boutiques mesmo, elas sempre tratavam o meu trabalho de uma forma pejorativa, até hoje. Assim, não, ela só vende coisa popular e tal. Então, a ser contratada pela Danila, eu acho que eu fiquei lá, amor, o Átila é meu agenda. Fiquei lá uns 6 meses ou menos? Foi mais 6 meses. E eu fazia 2 provadores mensais lá. Então aquilo ali foi pra mostrar, eu não sou só blogueira disso ou daquilo, eu atendo todo mundo. Eu também sei mostrar uma roupa cara, eu também sei falar bem dessa peça que é sofisticada. Então ali foi quando eu me consagrei assim, opa, vocês precisam respeitar meu trabalho, eu sou boa, independente do que eu tô fazendo. Então são várias coisas que vai construindo, sabe? Essa parte da Danila foi muito bom por isso. Você pergunta pra ela se é verdade, ela vai participar do top. Ai, meu Deus, Danila! A Dani é um fenômeno, né? Aposto que ela vai aceitar. Deusinho, essa é uma responsabilidade que você tá levando. Não, mas vai ser babado. Gente, vai ser maravilhoso, né? Sua mulher Se você falar que tá confirmado, tem que estar confirmado mesmo. Não, só pergunta pra ela se é verdade. Só pergunta, é verdade, Danila? Não, a gente não tá afirmando nada. É só uma curiosidade. Não, só uma curiosidade. Mas a Dani é perguntar nota não 1000. ofende. E vem cá, quem é você hoje? Empresária, empreendedora, maravilhosa. Você tem só aquele olho, é só o começo de uma história. Conta pra mim o que é esse empreendimento. Tá vindo mais coisas por aí, viu? Conta porque tem gente que não sabe. Não, esse a gente ainda não pode falar. Não, conta o que você tem até hoje. Eu tenho óleo, eu já fiz várias collabs, já fiz coleção de sandália, já fiz coleção de t-shirt, já assinei coleção de jeans. Ai meu Deus, é muita coisa. Bebida. Tem um drink especial com seu nome? Tem um drink especial com o meu nome, é o Drink Gilberto. Inclusive o Drink Gilberto tem uma história muito legal, que é a Fio Fio, quando eu comecei a beber Fio Fio, fui fazer um stories lá já, né, no grau. E brinquei, Fio Fio, me nota. Eles falaram, olha, por coincidência a gente tá precisando de uma embaixadora. Você combina muito. Aí eu fui na reunião. Um verde que deu certo. E eu gosto de contar essa história porque as pessoas acham que já começa ganhando. Escuta isso. Fio Fio, vem fazer uma reunião com a gente. Eu fui na reunião e eles falaram, a gente não consegue te pagar agora. O que você consegue negociar com a gente? Eu falei, cara, eles têm acesso aos bares. É um lugar que eu ainda não tô movimentando. Na moda eu já tô indo bem. Eu quero entrar nos bares. Eu falei, se vocês conseguirem pôr um drink com meu nome em todos os bares de Goiânia, eu trabalho de graça. Eu fiquei 6 meses. Trabalhei 6 meses de graça, gravando toda semana pro Fio Fio até meia-noite. Qual foi o seu lucro disso? Porque eu amo essas histórias. Menina, não tive lucro, eu troquei pela visibilidade. Mas vida, o que você ganhou com isso? Amada, hoje a gente tem drink Jubé no Tocantins, Brasília, Rio de Janeiro. Ganhando. Agora ganhando. Agora passou 6 meses, eu falei, opa, vamos conversar aqui, hora de outra reunião. Mas vocês têm noção que é 6 meses gravando toda semana até meia-noite. Por quê? Porque eu sabia que, não é que eu não precisava do dinheiro, mas eu sabia que o dinheiro era consequência, eu precisava da... Só colhe quem planta, né? Exatamente. Hoje é o drink mais vendido nos bares onde tem ele, assim, chega a acabar insumo pra fazer ele. Hoje a gente tá em todos os bares,
No Rio de Janeiro, gente, vocês têm noção que eu tenho um drink com meu nome na praia. Cara, Você é a vai cidade na mais famosa do Brasil. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa veio e fala que você falou, quem ajudou? Como ela conseguiu? Ela é sortuda. Quem é o marido dela? É, Quem foi o namorado quem dela? tá bancando? Cadê o velho da lancha? O velho da lancha, cabelo preto, né? É, meu velho da lancha é novinho, você viu? Crossfiteiro, sarado. Quantos anos de casados? 10 anos. Tem filhos? Não, ainda não. Acho que ano que vem. Imagina de bezinho por aí. Misericórdia. Aí ela já vai ganhar, ó, detalhe, vai ganhar tudo ali, vai fechar o comércio pra bebê, 44 vezes pra Flávia. Ó, ali, Maravilhosa. maravilhosa. Então, assim, sei, gente, já tá, tem uma turma torcendo por esse filho. Você sabe que a Flávia fala, meu sonho é você engravidar. Engravida, pelo amor de Flávia Deus. fala isso pra mim também. A Flávia quer pôr menino em todo mundo. Flávia pode pôr na nossa agenda, tem que trazer aqui, viu? Sucesso. Surreal. Sucesso. Ela é Sucesso. uma menina também com uma história maravilhosa, É. guerreira, batalhadora, Inclusive, inclusive, vamos dizer, vamos aproveitar a nossa audiência agora e dizer quem é o próximo entrevistado da próxima semana. Podemos fazer isso agora? Pode. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, MV Bill vai estar com a gente. Já é na próxima terça? Próxima segunda. E vale lembrar que quando eu não estiver aqui, quem vai estar aqui com vocês é a jornalista Fabiola Rodrigues, caminha incrível, jornalista maravilhosa. Também tem história pra contar e vai estar aqui com vocês quando eu faltar. Eu só faltou. Brincadeira. É isso. Então, deixa eu dizer mais algumas comunidades que a gente já está encaminhando Manda o ver. programa e o pessoal está esperando. Aparecida de Goiânia, atenção comunidade, eu não falei das equipes femininas, então Jardim Cascatas, Buritis Sereno, Independência das Mansões e Vila Maria. Aproveitando que nós estamos falando disso, vamos também para Goiânia. Vou falar aqui 10 comunidades de Goiânia e depois a gente continua na próxima vez. Masculinos, Setor São José, Boa Nova, Interlândia, Jardim Colorado, Dona Iris 2, Parque Industrial Goiânia, Jardim Guanabara, Residencial Ilhas do Caribe, Cidade Jardim, San Diego, Jardim Nova Esperança. Uau! Isso aí. Esse pessoal vai participar do Da torneio, Taça das Favelas. que é um sucesso. Isso. Inclusive, já que a gente está falando aqui dos eventos, né, e a gente está com a campeã do Top Cufa, avisar que o Top Cufa terá toda a promoção da TV Anhanguera nos programas Balaio, durante a realização do Top Cufa. Todas as semanas os programas Balaio serão especial do Top Cufa e haverá um programa especial da final do Top Cufa. A abertura do Top Cufa será no dia 16 de agosto, já está marcado uma terça-feira à noite, no Shopping Passeio das Águas, dia 16 de agosto. Então, nessa semana, a gente termina hoje as inscrições e nós vamos ter uma semana de selecionamento online de quem se inscreveu. Quem passar por essa etapa, no dia 16 de agosto, vai estar lá no Shopping Passeio das Águas para a abertura, lançamento, primeira seletiva do Top Cufa, tá? Depois a gente vai falando as outras etapas. A primeira etapa é essa, dia 16 de agosto, depois do online, lá no Shopping Passeio das Só de Águas. pensar já dá ansiedade, né? Assim, vai dar vontade de chegar logo no dia e ver, Você tem acompanhar. noção da série bonita, menina? Ai, Você é sincera. Às vezes eu olho no espelho e fico me amando, assim. Maravilhosa. Não, tá errada, não tá. Errada. A hora que eu cheguei, eu falei, que monumento de mulher. Não, tem hora que a gente não pode duvidar. Tem hora que a gente duvida, né? Mas tem hora que quando tá arrumada assim. Hoje o colágeno ali grita ainda, né? Não, amada, a pele tem vício, você tá vendo aquilo Não tem de ali? maquiagem. Não, gata, a maquiagem não tá Todas nós temos, amada, todas nós aqui temos. Eu não sei se vocês são muito lindas. Já tá Muito chegando no final. obrigada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast promete. Parabéns pela iniciativa. Acho que por nossa estreia, assim, com essas mulheres aí, já deu pro pessoal entender qual que é a proposta. Mas antes de chegar no final, vou aproveitar a Thaís aqui e vou fazer aquilo que os programas de televisão fazem e pegam o pessoal meio de surpresa. sabe? Sabatina? Não, é aquela velha história que a gente fala uma palavra e você Bem responde na primeiramente. lata. Primeira coisa que Ixi, vem na Maria. mente. Vamos lá? Podemos? Vamos. Então vamos lá. Trabalho, Tudo. família, Perdão. propósito, Nossa, difícil. Quem respondeu? Propósito. não precisa ser rápido também não, pode falar. Essa propósito é uma coisa muito ampla, né?
O meu acho que eu já até consegui mudar de vida. Paixão. Você ia falar trabalho? Eu ia falar agora, vai falar trabalho de novo. Aí gosta. Trabalho, eu gosto real. Política. Ixi, mas vocês estão querendo me pôr mal lençol aqui, né? Fala que faz parte, passa pra frente. É necessário. Internet. Oportunidade. Deus. Tudo. Periferia. Nossa, essa é difícil em uma palavra só. Só fala o começo. Ia falar Fica em à uma vontade, palavra só. essa última não precisa ser em uma palavra só. Periferia. Resiliência, que eu acho que é o que define as pessoas que ali moram, que habitam. Resiliência, com certeza. Maravilha. Bom, a gente queria aproveitar então essa oportunidade desse primeiro programa e agradecer todo mundo que está fazendo ser possível, né? A gente realizar o Favela Pode. Em primeiro lugar, agradecer a CUFA, Central Única das Favelas, que abriu aqui a porta de um dos CDs da instituição, que está hoje aqui em 35 cidades do estado de Goiás, em 507 territórios de periferia de Goiás. Tem um líder da CUFA ali que é morador da região e uma equipe trabalhando ali, procurando fazer alguma coisa. Então, primeiro agradecer a CUFA, agradecer a DO7 Produções, que está aqui nesse trabalho com a gente, está ali atrás, quem não está vendo no bastidor, está ali o Dênio Oliveira, está ali o Saulinho ali. Agradecer a Juliana, que está aqui nessa produção junto conosco, a Juliana Guimarães, que é secretária institucional aqui, tá? E produziu tudo, ajudou a produzir tudo aqui. Agradecer a Jaque Mendonça, que vai ser aqui a minha companheira nessa primeira, quando a agenda dela puder, né? Vou botar aqui sempre, gente. Excitado demais aqui nessa primeira temporada do Favela Pode. Agradecer a nossa querida Carla Pinheiro, campeã do Top Curso do DF, que rodou mais de 200 quilômetros e vai rodar de novo mais de 200 para voltar para o DF, do Distrito Federal. Muito e obrigada. agradecer a nossa embaixadora do Top CUFA 2022 em Goiás, a Thaís, por ter aceitado fazer conosco esse programa de estreia. Estreia é um negócio assim, é o primeiro programa e tal, então tem aquelas coisas todas que vão ainda se encaixar, mas... Eu vivo assim mesmo. Mas eu adorei. Vem muita coisa por aí, viu? Aguardem que isso aqui é só o começo. Pois é, eu quero agradecer também a sua presença, Thaís. Eu já te conhecia, estive com você na reunião da Poliana, a esposa do Leonardo. Eu não sabia quem era você. Eu via você nos outdoors, eu pensei, não vou ver. Ok, mas não, você não é ok. Você é Thaís de Pé. Você tem uma história incrível, você é única. A sua cura de alma é uma coisa invejável, como você pode ser limpa, como você pode ser leve, diante de tanta história, tantas coisas ruins que aconteceu com você, né? Então você é um exemplo, onde você for, continue florescendo, porque o mundo precisa de pessoas como você. Tem gente que está presa lá em 1915 por algo que aconteceu que não chega aos pés do que aconteceu com você, né? Obrigada. É a fé, né? Ela faz isso com a gente. Andar pra frente. E Obrigada. essa menina maravilhosa, eu falei para ela quiser o defeito deve estar nas tripas. Só pode. Que bom conhecer você também tão leve, tão abençoada, tão inteligente, né? Então, assim, parabéns pra você, por você ser quem é. Eu amei te conhecer, eu tô apaixonada em você. Muito obrigada, é um prazerzaço estar aqui. Muito bom. Muito obrigada a vocês também pela oportunidade. Obrigada, viu, Breno, mais uma vez pelo convite. Conta comigo sempre. Tamo junto, vamos nessa. E é isso. Não vai dar tempo de ler todas as comunidades. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o link com os aprovados no canal do Favela Pode oficial. Você que está vendo aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Favela Pode oficial. Toda semana vai ter uma história assim tão bonita quanto essa da Thaís. Não vai ser fácil achar histórias assim, mas vai ter toda semana. E ativa também o sininho para você poder ser notificado do programa quando começar. Semana que vem, nesse mesmo horário, aliás, vai ser às 20 horas, né, esse primeiro programa começando às 21h15, mas no próxima segunda-feira às 20 horas é o horário oficial MV Bill conosco aqui, o Soldado do Morro, né, o Soldado do Morro está aqui na próxima segunda-feira às 20 horas. E quem chegou até agora assistindo, deixa um comentário. Eu assisti tudo,
né? Indica pra família, pros amigos, pra todo mundo, pros seus grupos, pra sua comunidade aí. Se inscreva nesse canal, porque esse aqui tá só começando, gente. É isso aí, espalha pra todo mundo. Gente, muito obrigado. Obrigada. E vamos juntos. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Tchau. Aê.